Olá, mulheres! Aqui é a Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 3 do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. Vamos lá? Sou vitoriosa e não vítima da minha história. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. 2 Reis 4, 27 a 30. Esse texto conta uma das histórias mais inesquecíveis da Bíblia, pois narra a vida de uma mulher comum que se permitiu viver o extraordinário de Deus simplesmente porque decidiu responder a situações aparentemente comuns de forma singular. Estamos falando da Sunamita. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu visitava a cidade de Sunem, aquela mulher o alimentava e, passado alguns dias, percebendo o quanto aquele homem era diferente, conversando com seu marido, eles decidem aumentar o espaço da casa para que pudessem hospedá-lo. O interessante a se observar é que, de todos os habitantes daquela cidade, somente aquela mulher reconheceu a visitação do profético lar. E mais, não somente reconheceu, como alimentou e construiu um lugar de descanso para ele. Sei que existem muitas aplicações para esse texto, porém gostaria de chamar a atenção para a maneira como aquela mulher interagia com tudo e todos que estavam à sua volta, enxergando possibilidades de ser ativa, fazendo a diferença, sendo relevante na vida do outro. À medida que a história é contada, percebemos mais fatores importantes da vida dela, como o fato de não ter filhos. Naquela época, havia um significado importante quanto à maternidade e descendência, talvez diferente dos dias de hoje. A sociedade entendia a bênção de Deus na vida da mulher através da sua fertilidade. Fato é que vemos na própria Bíblia o quanto as mulheres eram infelizes quando não podiam gerar. São exemplos clássicos como de Ana e Raquel que retratam bem essa verdade. Com a devida atenção a esses detalhes, a história da mulher sunamita se torna ainda mais curiosa, pois fica claro que ela era uma mulher real, com dificuldades reais, mas que se comportava de forma distinta frente aos problemas da vida. O fato de ajudar alguém se preocupando a tal ponto de mudar a estrutura da sua casa, sem ao menos isso ser solicitado e sem nenhum interesse, são características de alguém realmente diferente. Penso que talvez existissem tantas pessoas mais espirituais na cidade dela, talvez até mais homens com ofícios proféticos que poderiam reconhecer o profético no meio deles, mas somente ela reconheceu e se moveu pela permanência dele lá. E por decidir ter atitudes diferentes, aquela mulher também foi presenteada com mudanças surpreendentes em sua história, pois a permanência profética em sua casa despertou o seu ventre e ela concebeu um filho. Penso o quanto a sunamita poderia ter decidido viver em lamúria, ser amargurada em função da sua infertilidade, pois é o que muitas mulheres se permitem ser quando possuem uma marca negativa em suas vidas. Mas ela teve sutileza em mudar os ambientes com atitudes singulares, e isso é decidir ser vitoriosa e não vítima da sua vida. Muitas vezes nos aborrecemos querendo mudar aquilo que não está em nossas mãos e simplesmente não nos permitimos enxergar o novo com que Deus nos visita a cada dia. O milagre de transformação estava disponível a ela e felizmente ela conseguiu potencializar essa oportunidade. Ela conseguiu mudar seu ambiente, sim,
Seu milagre chegou porque o ambiente do seu lar foi transformado. Isso porque ela soube enxergar oportunidades e se relacionar com elas. Quantas oportunidades batem à nossa porta todos os dias e muitas vezes não conseguimos identificar porque nossa mente está focada no problema, naquilo que não temos, não somos ou que nos foi tirado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 22 e 25. Todos os dias temos a oportunidade de viver algo incrível em Deus, de transformar o ambiente da frustração por meio de atitudes. Muitas vezes, temos dificuldade de identificá-las, por acreditar que as oportunidades serão para fazer algo que corresponda à nossa necessidade e por isso não fazemos nada. Talvez inicialmente acreditemos que essa oportunidade virá para nosso benefício, mas não. Deus pode trabalhar por meio da honra ao outro, de perceber o outro, de escutar quem nunca escutamos na vida, se permitirmos ser ministrados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Foi exatamente isso que a Sunamita fez. Mudou o curso da sua história pelos ambientes que construía através da percepção do outro. Ela não podia mudar o imutável, mas pôde tocar naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Reconhecer o que o outro é e carrega pode ajudar na evolução do seu ser e propósito, viabilizando um ambiente através daquilo que está em nossas mãos e mudar nosso destino para sempre. Negar isso é o mesmo que rejeitar o remédio que pode nos curar. A mudança na rota da Sunamita está ligada à sua capacidade de parar de olhar somente para si mesma. A Sunamita tinha casa e comida. O profeta tinha uma palavra de liberação que mudaria sua vida para sempre. As maiores transformações das nossas vidas começam com aquilo que já temos nas mãos. Foi assim com Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Ele não criou todo o cenário do milagre, pois já entendia que ele estava pronto. Só precisava estimular seus discípulos a identificar com quem estava a matéria-prima, para que a multiplicação acontecesse. Imaginem a pressão do momento. Depois de um longo dia de ministração, mais de 5.000 pessoas com fome, sem recurso para comprar tanta comida tão rapidamente. Os discípulos, sem paciência, falando para Jesus acabar com o problema, despedindo o povo com fome. Nesse interim, André, sensível e ao ambiente e a Jesus, entende que um menino carregava algo. Ou seja, a solução para o problema da fome de 5.000 homens estava no que um menino carregava e só foi viabilizado porque tinha um André sensível ao todo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6, do 5 a 9. O interessante dessa passagem é que Jesus pergunta para Filipe, mas foi André que teve a atitude de dar uma resposta diferente do comum. Enquanto a maioria poderia pensar na inviabilidade de solução, André reconheceu o ambiente, aumentando seu campo de visão, desviando o olhar do que não tinha para aquilo que já tinha. Creio que esse é um dos segredos que nos faz diferentes e que tem o poder de mudar nosso campo de visão. Olhar para aquilo que não dá certo, a maioria já faz. Sempre digo que junto com toda crise vem também uma semente que irá mudar todo o quadro. O problema é que muitas vezes não acreditamos nessas sementes, por julgá-las pelo seu tamanho
e por enxergarmos as dificuldades maiores que o que Deus nos deu. As viúvas que Eliseu encontrou retratam bem essas pequeninas sementes de fé. Uma tinha vasilhas, outra tinha ingredientes para um bolo. Ambas utilizaram seus recursos, dando uma resposta incomum em meio à crise. Lembro com alegria de quando estava me preparando para casar. Eu estava aflita com tantos preparativos, principalmente com o enxoval. De posse a vários orçamentos, me sentia pressionada, pois dentro das minhas possibilidades, eu não conseguiria comprar nem a metade daquela extensa lista. Com a data quase chegando em um momento de angústia, pedi a Deus para fazer um milagre. Foi quando, delicadamente, Ele me disse algo que eu nem tinha percebido. Ele disse para eu olhar para o meu quarto e especificamente mandou que eu abrisse meu guarda-roupa, e assim eu fiz. Vi uma desorganização total e falei com Deus que meu problema era maior do que as roupas amontoadas ali na minha frente. Foi então que veio uma palavra com tanto senso de humor que não contive os risos. Deus me disse que eu não poderia ter nenhum enxoval, pois aquilo seria um problema para mim, porque eu não tinha lugar de guardar. Sentei na cama e disparei a rir. Louvando a Deus por tamanho cuidado em me ensinar, Ele tinha toda a razão. Como poderia ter um enxoval se não cabia no meu quarto, nem mais uma agulha? Naquela mesma hora, fiz uma faxina no meu guarda-roupa, limpei tudo, deixei todo o espaço vazio. Falei para Deus que naquele momento eu já tinha um ambiente preparado para a chegada do meu enxoval e que Ele já poderia encher aquele guarda-roupa. Para minha surpresa, 3 dias depois, milagrosamente, aquele lugar estava entupido com muito mais do que eu precisava. Eu não tinha dinheiro, somente um armário vazio, esperando a provisão. Lembro-me desse testemunho com lágrimas de gratidão e boas gargalhadas. Deus realmente tem muito bom humor. A Sunamita tinha uma casa, André uma visão. Eu, um guarda-roupa. E você? O que tem nas mãos? Cada um, dentro da sua necessidade, tinha a opção de se ver numa enrascada e grande vítima da situação. Porém, cada um, dentro da sua história, decidiu mudar o fluxo negativo que a situação provia, através da transformação do ambiente. No próximo áudio, vamos continuar o capítulo 3. Até lá!